Olá, meus amigos, em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados. Eu creio que Deus não nos chamou para que nós viéssemos continuar com o mesmo tipo, a mesma qualidade de vida que nós vivíamos antes. Essa é a minha fé. Eu não creio que Deus chamou você, minha amiga, meu amigo, para ter a mesma qualidade de vida que você tinha antes. Até porque isso não combina. Porque enquanto éramos servos do inferno, era normal viver os frutos do inferno, comer dos frutos do inferno, viver no inferno. Mas quando o Senhor Jesus nos libertou do império das trevas, ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E eu pergunto: será que na luz nós temos que viver na miséria, viver confrontando situações de doença, enfermidades? Será que combina a luz com necessidades físicas? Será que a luz de Deus combina com a falta de dinheiro para comer o pão nosso de cada dia, para pagar suas contas, para ter uma vida com dignidade, honrar seus compromissos? Eu não creio nisso. Honestamente, eu não creio. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse ele, para que tenham vida e a tenham com abundância. Quer dizer, você, por um lado, você vê numa ponta, o diabo faz matar, roubar e destruir. Na outra ponta, que está Jesus, diz assim: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Uma vez que você saiu do inferno, saiu da ponta do inferno, e entregou a sua vida 100% ao Senhor Jesus, você saiu da morte para a vida. Você saiu das trevas para a luz. E eu pergunto, combina? Combina você, na luz, viver a mesma qualidade de vida que você vivia quando estava nas trevas? Claro que não. Isso não coaduna com a fé cristã, cristalina. Mas aí você pergunta, mas o bispo, por quê? Poxa, eu não ando no pecado, poxa, eu sou fiel na igreja, eu sou fiel a Deus, eu vivo uma vida correta. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Mas peraí, quer dizer que eu andar na vida correta, ser fiel a Deus e tal, é o problema? Não, não é o problema você viver uma vida certa. Você tem que viver uma vida correta. Claro, na luz a gente vive limpo, a gente vive iluminado. Mas o problema é que as pessoas, os cristãos pensam o seguinte: bem, agora que eu saí, agora que eu saí do Egito, estou na terra prometida que mana leite e mel, então automaticamente eu vou ficar curtindo, curtindo a Terra Santa, não preciso trabalhar, não preciso me esforçar para tirar o fruto da terra, porque eu já estou na terra prometida. Eu já estou no reino de Deus. Então, agora é só ficar com a boca aberta e comer do leite, beber do leite e comer do mel. E também isso não coaduna, não é minha amiga, meu amigo? Não não tem. tem, não é inteligente. Não é inteligente isso. Quando Deus levou o povo de Israel do Egito para a terra prometida, lá na terra prometida, na terra do leite e mel, ele tinha que trabalhar.
para se sustentar. Ele tinha que plantar, ele tinha que colher, a mulher tinha que lavar a roupa, tinha que cozinhar, enfim, eles tinham que viver naquele país novo, mas tinha que trabalhar, tinha que tirar o proveito, o fruto da terra. A mesma coisa é com respeito à fé cristã. Nós saímos do reino das trevas. No reino das trevas, a gente tinha que trabalhar e tem que trabalhar. Mesmo estando nas trevas, a gente tem que trabalhar para poder comer. Ora, no reino da luz, os cristãos pensam que não tem que trabalhar. Em outras palavras, que não tem que lutar pelo pão nosso de cada dia. Quer dizer, a vida de qualidade que você não tinha no reino das trevas, sob o jugo de Satanás, você agora, na vida, na luz, né, seguindo e servindo ao Senhor Jesus, você tem que trabalhar também. Você tem que lutar, você tem que amanhecer, o dia amanhece, você tem que se levantar, você tem que se preparar, você vai para o trabalho, você vai correr atrás do pão nosso de cada dia, você vai lutar pelas suas necessidades. Porque no reino de Deus, aqui na terra, o leite e o mel não caem de graça. É isso aí. Então, muitos cristãos, erroneamente, mantêm aquele ritmo de vida, de pensamento e de vida que tinha quando estava no reino das trevas. Então, quem está no reino das trevas e luta e dá o melhor de si pelo pão nosso de cada dia, conquista lá. E quem está no reino da luz, se trabalhar, se lutar, se fizer a sua parte, vai também conquistar. Agora, é claro que muitos cristãos, a maioria, fica esperando cair do céu e fica esperando que Deus venha cumprir as suas promessas de graça, que eles não têm que trabalhar, que eles não têm que lutar, que eles não têm que fazer por onde para tomar posse daquilo que eles creem. Por isso que Deus levantou Paulo. Paulo era um homem revoltado. Ele era um judeu zeloso, muito zeloso. Quando ele encontrou com Jesus, ele deixou o judaísmo e começou no cristianismo. E então tornou-se um apóstolo. Deus o consagrou como um apóstolo dos gentios. Justamente, gentios são as pessoas que não eram judias. Então, o que o Senhor Jesus fez? De Paulo, fez dele um pregador, um libertador, um salvador dos gentios, digamos assim. Então, Paulo saiu para pregar aos gentios. Ora, por que Deus fez isso? Por que Deus chamou Paulo para anunciar a sua palavra aos gentios? Porque os judeus, os 12 apóstolos judeus, tinham uma mente tacanha. Eles estavam muito engessados pelo judaísmo, a tradição do judaísmo, a religião do judaísmo. Ora, e na religião você está subordinado a regras, a doutrinas, a disse-me-disse, a comportamentos, a obrigatoriedades. Já quando Paulo se libertou, quando Paulo veio para a luz, ele disse para os judeus: olha, foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos libertou. E ele lá em Romanos, capítulo 12, 2, diz assim:
não vos conformeis, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo era um revoltado. Revoltado contra a religiosidade, revoltado contra as doutrinas que não tinham nada de Deus, tinham mais a ver com os costumes da época. Ora, minha amiga, meu amigo, talvez você tenha saído do inferno, está vivendo na terra prometida, mas a sua mente não mudou. Você continua pensando como se estivesse lá nas trevas, no reino das trevas. Por quê? Porque você acha, lá no reino das trevas, os problemas, as dores de cabeça, as doenças, as enfermidades, as moléstias, a miséria, a pobreza, os problemas que a pessoa enfrenta em casa, de separação de pais com os filhos, de marido e mulher e etc. Esses problemas todos, lá atrás, lá no reino das trevas, eram karma, não é? Era uma cruz, era uma provação, era o destino. Cada religião dizia uma coisa. E você vivia com essa coisa, com esse sofisma, com esses sofismas dentro de si. E não lutava para sair dessa situação. Agora, no reino da luz, quando você saiu do reino das trevas, do jugo das trevas, você entrou no reino da luz. E no reino da luz, você fica pensando, a minha miséria, a minha pobreza... É como diz o ditado, né? Pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Sabe como é que é? O meu destino, é a minha cruz. Minha amiga, meu amigo, se você pensa no reino da luz, se você pensa como estava vivendo, como pensava quando estava vivendo no reino das trevas, repito, se no reino da luz, sob a dispensação da graça de Deus, você pensa como você pensava quando estava sob o senhorio das trevas, então não adianta você ter mudado da luz para as trevas, porque você não mudou a sua maneira de pensar. Você tem que mudar a sua cabeça. Você quer mudar a sua vida, você tem que mudar a sua cabeça. Então, quando nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, levantamos uma campanha, um mutirão de fé para revoltarmos contra as mazelas desse mundo, ora, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que buscar os nossos direitos. Nós estamos buscando os nossos direitos. Por exemplo, eu estava conversando com o bispo Romualdo, ele estava dizendo, bispo, realmente não tem sentido, porque se uma pessoa, por exemplo, compra uma televisão, compra um LED, uma televisão, um aparelho de televisão, paga, leva para casa, chega em casa, liga o aparelho e não funciona, o que ela faz? Ela volta lá e reclama os seus direitos. Não, essa aqui está com defeito. Eu não aceito isso. Quer dizer, a pessoa se revolta contra o direito dela, quando os direitos dela são ultrajados. Se a pessoa, por exemplo, trabalha um mês inteiro, chega no final do mês, o salário dela não vem, o patrão não paga. O que ela vai fazer? Vai ficar calada? Vai ficar quietinha? Não! Ela vai correr atrás. Ela fala, não, você tem que me pagar. E se o patrão não pagar, então ela entra na justiça, vai no Ministério do Trabalho, enfim. Ela faz das tripas coração, mas ela quer os seus direitos. E ela tem razão. Então, nós lutamos nesse mundo pelos nossos direitos.
Nós lutamos nesse mundo pelos nossos direitos. E quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós lutamos, nós temos que lutar pelos nossos direitos. Eles não vêm automaticamente. Não vem automaticamente, assim como os filhos de Israel, quando saíram do jugo da escravidão do Egito e foram para a terra prometida, não foi um ato assim, eles não voaram, Deus não levou o povo dele, os filhos de Israel, para a terra prometida, sem ter que lutar e desalojar os intrusos que lá estavam. Não, eles tiveram que lutar, Josué teve que lutar contra os moradores de Canaã, para poder expulsá-los e tomar posse da terra que era de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, nós temos que lutar pelos nossos direitos. Você tem que lutar pelos seus direitos. E não é vivendo ou seguindo uma filosofia de, ó Deus, me ajude, tem compaixão de mim e tal, vivendo aquela mesmice de vida, pensando da mesma forma. Não, a minha vida, a minha miséria, a minha pobreza, a minha necessidade é um karma, é uma cruz, é a vontade de Deus. Nada disso. A vontade de Deus é que você tenha vida e vida com abundância. Agora, obviamente, você tem que lutar. Você tem que lutar, reagir a essa situação que você está vivendo. Por isso, nós estamos levantando essa campanha da revolta. Teremos 8 dias de revolta, do dia 10 até o dia 17, 8 dias de revolta. Quando nós vamos cobrar de Deus as suas promessas. Mas quem é o Senhor para cobrar de Deus as suas promessas? Eu sou uma pessoa como outra qualquer, que no passado cobrava de Deus, como foi o caso de Moisés, como foi o caso de Abraão, como foi o caso de Jacó, como foi o caso de Gideão, como foi o caso de todos os profetas e heróis da fé do passado. Eu tenho direito. Nós temos o direito. Você tem o direito, eu tenho o direito. Nós temos o direito de cobrar de Deus aquilo que ele prometeu, por conta de estarmos vivendo sob a sua autoridade.